demanda das mulheres, que elas falam assim, Kátia, agora a gente tá aqui todo Posso mandar meu marido? Me transformei, agora E agora o homem Eu não vou tá marcar dando numa conta. consulta, eu vou falar pro meu marido ir junto e eu não vou. Você conversa com ele? Quase isso, sabe? E falei assim, cara, o cara não tá dando conta, me ajuda, ajuda ele. Tanto é que eu criei o curso de pompoarismo para os homens, que funciona também, ajuda eles a combater ejaculação precoce. Pra eles, como é que é o É exercício? o mesmo exercício, só que o nosso sistema ele é interno, deles é externo. Então, como aumenta a irrigação sanguínea, geralmente o homem tem uma ereção. Então, não dá para fazer igual a gente em qualquer lugar. Entendeu? Não dá. Tem que fazer ali, no recôndito do lar. Ou do escritório trancado, sozinho. Mas tem que estar sossegado ali na dele, sabe? Mas todo mundo tem uma hora de almoço, né? Todo mundo tem um horáriozinho de almoço, 10 minutos de banho, uma cestazinha pós-almoço ali, que Não é? dá para treinar numa boa, né? Então, para os homens ajuda na questão da ejaculação precoce, no tempo de ereção deles, na manutenção dessa ereção. Então, eles passam a ter um controle maior sobre a ejaculação. Eu até brinco com os homens, né? Falo, meu filho, se você não mandar no seu pau por 3 minutos, você vai mandar em quem nessa vida, gente? Maravilhoso. Né? Não, tem que ter o controle ali. E aí comecei a trabalhar com o público masculino. Só que então, entende que eu trabalho um pouquinho antes, elas não conseguem nem chegar na parte da relação sexual. Então, quando essas pessoas elas chegam para mim, eu tô mais afim de aprender, né? Sim. Porque não chega para mim também essas questões emocionais deles. Mas todas as vezes que chegam, eu acolho. Da mesma forma como, por exemplo, já algumas vezes aconteceu assim, de mulheres muito bonitas, falaram assim, cara, minha vida sexual é extremamente frustrada. Eu falei, não, peraí, irmã, não tá combinando. Tu é gata pra caralho, como assim? Você não tá dando pra ninguém? Ela falou assim, não é que eu não tô dando pra ninguém, eu estou falando de vida emocional. Isso também foi uma coisa que eu tive que fazer uma diferenciação na minha cabeça e aprender, né? Assim, os homens, eles me querem, eles me desejam. Mas depois que eles têm um relacionamento comigo, uma noite comigo, depois que transa, não quer mais saber de mim. Porque é tipo como se fosse um troféu a ser Sim. conquistado. Então ela fala, cara, eu não consigo desenvolver uma relação, mostrar pro cara que eu sou gente boa, que eu sou bacana, que eu sou inteligente, porque eles não me dão tempo. Não tem vínculo, Não né? tem vínculo, então tem que fazer a estratégia do tipo, vou enrolar para ver se dá tempo dele me conhecer, porque aí se ele me conhecer, ele vai me achar bacana e não vai querer só transar comigo. Que era uma dor que eu não fazia ideia de que existia, porque eu não acreditava que eu era bonita, lembra? Não acreditava nisso. E as primeiras vezes que eu escutei isso, eu falei, nossa, não é possível. Então, todo ser humano tem a sua dor. Toda dor tem que ser respeitada e toda dor merece ser tratada. A gente só precisa saber aonde buscar ajuda. Buscar ajudas corretas, obviamente, porque tem um monte de gente bacana do mundo. Mas tem um monte de gente bosta no mundo que faz merda na cabeça dos outros. Né? Total. E aí, a minha demanda ficou tão grande, que não adianta, gente, eu não dou conta de ajudar todo mundo. Então, eu criei, o ano passado, uma profissão que chama Master Love, onde eu formo profissionais para capacitar, para ajudar principalmente outras mulheres. E elas têm ajudado muitas mulheres, muitos casais, muitos homens. Eu tenho, por exemplo... É um curso? É um curso que eu tenho uma formação, porque eu peguei todas as minhas especializações aí, me uni a uma outra grande estudiosa do comportamento humano aí, que hoje é minha amiga, mas à época sou apenas minha sócia, Ana Neves, que também é uma profissional excelente. Então, a gente criou uma metodologia para ajudar pessoas a ajudarem pessoas com problema de autoestima na sua sexualidade. Então, é uma formação profissional, entende? E se chama Master Love. E eu tenho meninas que, por exemplo, hoje em dia já são especializadas em trisal. Eu tenho um trisal de amigos meus, assim, maravilhosos. Eu tenho pessoas que são especializadas somente no público hétero. Eu tenho pessoas somente especializadas no público homo-feminino, só no homo-masculino. Então, a gente vai nichando, porque cada Uma um tem... coach de relações, é isso? Tipo isso, tipo um coach de relacionamento, né? Só que a gente coloca mais algumas ferramentas a mais. Então, a gente criou essa nova formação, Master Love. Ela tem a parte do coach, realmente, mas tem algumas outras coisas de comportamento humano. Então, ele é um pouco mais abrangente, né? E por ser um pouco mais abrangente, aí a gente criou a formação do Master Love. Mas que tem todo um acompanhamento. Porque quando você vai trabalhar com vidas humanas, a primeira coisa que você tem que ter é respeito por aquela vida humana. E entender que cada um é individual. Que cada ser é um ser e que cada um tem a sua necessidade. Então, não adianta eu tratar a Yas da mesma forma que eu vou tratar a Cris. Sim. Porque elas vão chegar para mim com a mesma demanda, mas por trás de cada uma tem uma história lá atrás. E essa história ela tem que ser vista, ela tem que ser respeitada sempre. Você Então, pode ter
pro mesmo problema, duas soluções diferentes. Ou você pode ter a mesma solução para dois problemas diferentes. Né? E você pode ter a mesma solução e duas pessoas diferentes vão agir de formas totalmente diferentes para aquele mesmo problema. Sim. Sabe? Então, assim, o ser humano, ele é um ser fascinante. Ele me encanta. Mas a área que eu realmente escolhi nichar foi a da sexualidade dos relacionamentos. Então, eu tenho falei durante muito tempo sobre sexualidade e já tenho falado bastante tempo sobre relacionamento. Porque não adianta só a gente nhanhar gostoso, namorar gostoso, transar gostoso. A gente tem que saber manter isso daí, né? Que eu acho que no final nós somos seres sociáveis. E a pandemia veio mostrar isso pra gente. A gente não nasceu para viver só. Se a gente tivesse nascido para viver só, a gente tinha achado a pandemia de letra. Tinha nem percebido que a gente ia ficar isolado. Não, a gente nasceu para viver junto, para viver grudado, para viver com o outro. Mas viver com o outro não é fácil. E esse outro pode ser qualquer outro. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho, pode ser amigo, pode ser colega de trabalho, pode ser superior e a maioria do tempo que a pessoa que vai ficar mais tempo da vida do nosso lado, né? Sim. O nosso cônjuge. Sim. A gente tem que saber lidar com essa pessoa. E todo mundo é um pacotinho de defeito. Todo mundo é um pacotinho de defeito. Só que quando a gente está namorando, a gente só enxerga as virtudes. Não dá tempo. A gente não convive o suficiente para conhecer os defeitos da pessoa. Já estava lá. Não é uma coisa assim, quando eu namorei com você não era assim. Era! Tu que não enxergou. Mas o defeito, ele já estava lá. Ou enxergou e... Fez vista grossa. Isso aí eu tiro de letra. Convive com aquele defeito 24 horas por dia para você ver o tanto que ele fica grande. Sabe? É a história do copo na mão, né? Sabe essa história? Como é? Que diz que o professor entra na sala com um copo assim na mão e aí ele pergunta para os alunos quanto pesa esse copo. E aí um fala tanto. Daí ele fala assim, não, depende do tempo em que eu carregar esse copo. Porque se eu ficar com o braço esticado aqui por 3 horas, vai ser insuportável eu carregar esse copo. Então, é isso, né? Convive... esse defeito é tranquilo, claro. Você passa 2 horas... minutos. Pô, vai embora. É isso, passa o final de semana junto e beijo, tchau. Acabou. Mora junto, todo dia. Que aí o defeito faz assim, ó. Vira um monstro.